Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 26ª aula. Nesta aula, veremos do cânon 1109 até o cânon 1115. O cânon 1109 sobre a territorialidade da competência, o cânon 1110, ordinário e pároco pessoal, o cânon 1111, a delegação aos sacerdotes e diáconos, o cânon 1112, delegação aos leigos, o cânon 1113, o Estado livre dos contraentes, o cânon 1114 também, que nos fala sobre o Estado livre dos contraentes, e o cânon 1115 sobre a paróquia da celebração. Iniciamos então com o cânon 1109 sobre a territorialidade da competência dos ofícios. Salvo se tiverem sido excomungados, interditados ou suspensos do ofício por sentença ou por decreto, ou declarados tais, o ordinário local e o pároco, em virtude de seu ofício, então vejam bem, se o ordinário local e se o pároco não estão excomungados, interditados ou suspensos, né, o ordinário local e o pároco, em virtude do seu ofício, por exemplo, o ordinário local, o bispo diocesano, ou seja, em virtude do seu ofício, da sua provisão canônica de bispo diocesano, o pároco, em virtude do seu ofício, através de provisão canônica, lhe concedendo o ofício de pároco, então, pelo simples fato de possuírem essa missio canônica, o bispo diocesano, o vigário geral e o vigário episcopal, o pároco, em virtude então do seu ofício, que eles recebem o ofício não pela ordenação episcopal e nem pela ordenação sacerdotal, mas recebem o ofício através da provisão canônica. Caso queiram verificar sobre as questões dos ofícios eclesiásticos, né, e também da provisão do ofício eclesiástico, vocês podem conferir lá do cânon 145 até o cânon 156 para entenderem um pouco também em relação às questões dos ofícios eclesiásticos. Então, o ordinário local, por ser ordinário local, o pároco, por ser pároco, dentro dos limites de seu próprio território, então aqui nós estamos falando de território, ou seja, o bispo diocesano dentro do território da sua diocese, o vigário geral dentro do território da sua diocese e o vigário episcopal dentro daquele território pelo qual ele foi determinado através da provisão canônica. E o pároco dentro do seu território da sua paróquia. Então, o pároco não pode realizar, né, algo fora do seu território paroquial e o bispo diocesano não pode ir fora do seu território diocesano. Então, dentro dos limites de seu próprio território, assistem validamente aos matrimônios, porque esta faculdade está anexa, né, ao seu ofício, uma vez recebendo do Papa a provisão, o ofício, a missio canônica como bispo diocesano, esta faculdade já vem inerente ao ofício e o pároco também. Então, assistem validamente aos matrimônios não só de seus súditos, mas também dos não súditos, contanto que um deles seja de rito latino. Então, vejam bem,
estão aqui na minha paróquia, né? Eu sou o pároco de uma determinada paróquia, e vem um casal querendo contrair matrimônio. Vou dar alguns exemplos para entenderem. Bom, os dois residem no território da paróquia. Então, eu, como pároco desta paróquia, assisto validamente ao matrimônio destes dois. Vamos ter outro exemplo. O noivo reside na minha paróquia e a noiva reside em outra paróquia. Neste caso, eles podem escolher realizar toda a preparação ou na paróquia do noivo ou na paróquia da noiva. Eu, como pároco, precisaria de autorização do pároco da noiva para assistir ao matrimônio na minha paróquia? Não, porque na minha paróquia eu posso assistir aos matrimônios daqueles que são meus súditos, ou seja, daqueles que residem aqui na paróquia, como também daqueles que não residem na paróquia. Então, neste caso, eles vêm fazer aqui na minha paróquia toda a preparação, então eu assisto validamente a este matrimônio. Os noivos fizeram toda a preparação em uma outra paróquia, mas querem vir contrair matrimônio aqui na minha paróquia. Então, neste caso, toda a preparação ela será realizada naquela paróquia, na paróquia onde um dos dois tem o domicílio ou quase domicílio, e depois, então, aquela paróquia que fez toda a preparação, por meio de um instrumento canônico, transfere para a paróquia, para a minha paróquia, quando é na mesma diocese, transfere para a minha paróquia, e então eu posso realizar este matrimônio sem que aquele pároco me dê tal faculdade, porque dentro do meu território eu tenho a faculdade para assistir validamente a matrimônios. É claro que se este matrimônio for realizado em uma outra diocese, a preparação ela é realizada nesta paróquia de domicílio ou quase domicílio dos noivos. O pároco desta paróquia, por meio de um instrumento canônico enviado à Cúria Diocesana, pede ou ao ordinário local ou ao chanceler da diocese que transmita, por meio deste instrumento canônico, para outra diocese aonde aquele matrimônio será realizado. E então a diocese envia para a paróquia da celebração do matrimônio. E é claro, vejam bem também outra questão aqui, contanto que um deles seja de rito latino. Então, se tem um casal que os dois são do rito oriental, então precisaria se ver, é claro, o direito oriental, e nós então não teríamos esta competência, porque não se tratariam de dois noivos do rito latino, até mesmo porque a forma do rito oriental, ela é um pouco diferente da forma do nosso rito latino. No rito oriental, basta a presença do sacerdote para a realização do matrimônio. No rito latino, é necessária a presença do ministro assistente, dos noivos simultaneamente e das duas testemunhas. É claro que também, né, no rito oriental, requer-se a presença simultânea dos noivos na realização do sacramento do matrimônio. Apenas algumas orientações para nós entendermos o que está sendo falado aqui no cânon 1109, questão de excomungados, interditados e suspensos, para nós não ficarmos assim um pouco sem entender o que o cânon está querendo dizer. Então, é claro que a excomunhão, a interdição e a suspensão, elas fazem parte de uma censura. A censura, ela é dada sempre a um delito. Então, o que é a censura? É a pena com a qual o fiel delinquente, o contumaz, ou seja, aquele que continua na sua delinquência, é privado de alguns bens espirituais ou a estes conexos.
até que, rescindindo da contumácia, ou seja, enquanto não se arrepender e mudar, não seja absolvido. Então, o delito é uma violação externa e gravemente imputável, por dolo ou por culpa, de uma lei ou de um preceito eclesiástico, nos quais são propostas uma pena ou ao menos indeterminada. E então, dentre as censuras, nós temos a excomunhão, a interdição e a suspensão. Então, a excomunhão é a censura com a qual o fiel é excluído da comunhão eclesial com os efeitos estabelecidos pelos cânones em relação à excomunhão. Veja lá, cânon 1331. A interdição é a censura com a qual os fiéis que, permanecendo na comunhão da igreja, ou seja, não forem excomungados, são excluídos das ações sagradas estabelecidas pelos cânones, conforme pode conferir no cânon 1332. A suspensão é a censura com a qual, em comunhão com a igreja, ou seja, não houve uma excomunhão, veda os clérigos, ou seja, aos clérigos, aqui não se refere aos leigos, apenas aos clérigos, todos ou alguns atos do poder de ordem ou de governo, ou o exercício de todos ou de alguns dos seus direitos ou funções inerentes ao ofício, como você pode observar no cano 1333, parágrafo 1º. Então, neste sentido, o cano 1109 trata da faculdade ordinária, né? Ou seja, a faculdade ordinária é aquela anexa ao ofício para assistir validamente ao matrimônio, que deriva daqueles ofícios eclesiásticos com base territorial, ou seja, bispo diocesano tem uma base territorial, o vigário geral tem uma base territorial, o vigário episcopal tem uma base territorial, o pároco tem uma base territorial, o quase pároco tem uma base territorial, o administrador diocesano, o administrador paroquial tem uma base territorial, a paróquia em sólido tem uma base territorial, com exceção, é claro, depois, como nós vamos ver, em uma paróquia pessoal, que ela não tem uma base territorial, mas ela vai ter uma base pessoal ligada diretamente a uma pessoa. Então, por ofício, possui tal faculdade, além do Papa, é claro, porque ele é ordinário para a Igreja Universal. O ordinário local, quem que é o ordinário local, está definido lá no cânon 134, é o bispo diocesano, o vigário geral, o vigário episcopal, aqueles também que são equiparados ao bispo diocesano, e o pároco do lugar, como também o quase pároco de uma quase paróquia, que não se trata do vigário paroquial, que estamos falando de uma quase paróquia. O administrador paroquial, ou aquele que administra a paróquia na ausência do pároco, os presbíteros, aos quais é confiada uma paróquia insólida, essa aqui é uma outra realidade que nós não temos no Brasil, ao menos eu não conheço uma realidade de uma paróquia insólido, como vocês podem observar no cano 517, parágrafo 1º, e 543, parágrafo 1º, e o vigário paroquial, seja da paróquia vacante, seja o vigário, quando que o vigário paroquial também pode determinar em relação ao poder do pároco. Quando a paróquia estiver vacante, sem o pároco, ou na ausência do pároco. Então, na ausência do pároco, o vigário paroquial responde, né, em nome do pároco. Convém ter presente ainda que todos os sujeitos que possuem por lei a faculdade de assistir ao matrimônio o fazem mediante a presença das seguintes condições, ou seja, que sejam efetivamente titulares do ofício e tenham tomado posse, que não tenham incorrido em uma censura canônica, em uma excomunhão, em uma interdição, em uma suspensão, e que atuem dentro dos limites dos territórios, né, de sua jurisdição. Ou seja, eu, como pároco, não posso agir como pároco em um território fora do território da minha paróquia.
e que ao menos um dos nubentes seja católico e de rito latino. Segundo o princípio introduzido pelo decreto Netemere, Denziger 3.469, a faculdade para assistir aos matrimônios do ordinário do lugar, do pároco e dos sacerdotes equiparados ao pároco é necessariamente territorial e, portanto, só pode ser exercitada validamente no âmbito da circunscrição da sua competência, ou seja, fora do meu território, né, a minha ação será nula. Fora do próprio território, não possuem nenhuma faculdade. E para assistirem aos matrimônios dos próprios súditos, fora do seu território, por exemplo, eu vou em uma outra paróquia assistir matrimônio de pessoas que moram na minha paróquia. Então, neste caso, é necessário uma regular delegação da parte do ordinário ou do pároco daquele lugar. No próprio território, ao contrário, assistem validamente não somente aos matrimônios dos próprios súditos, sejam do rito latino como do rito oriental, mas também aos matrimônios daqueles que não são seus súditos, e em se tratando do rito oriental, que ao menos um seja do rito latino. O cânon 1110 fala-nos sobre o ordinário e o pároco pessoal. Somente quando, pelo menos, um dos súditos está dentro dos limites de sua jurisdição, o ordinário ou o pároco pessoal, em virtude de seu ofício, assiste validamente ao seu matrimônio. Veja que aqui nós não falamos de territorialidade. Aqui nós estamos falando de limites de sua jurisdição. Porque ordinário e pároco pessoal, nós não falamos de uma diocese territorial ou de uma paróquia territorial, mas nós falamos de uma diocese pessoal e de uma paróquia pessoal. Vou dar um exemplo para que vocês consigam compreender. Nós temos no Brasil a chamada Arquidiocese Militar, que faz parte do ordinariato militar. Ela não é uma arquidiocese territorial, mas ela é uma arquidiocese pessoal, ou seja, ela é uma arquidiocese especificamente para o pessoal militar, né? Especificamente para os militares. O pároco, por exemplo, desta paróquia pessoal, né, aqui também entra o pároco militar, vamos supor, né, o capelão militar. Então, ele é pároco não de um lugar, de uma territorialidade, mas ele é pároco para todos os militares. Então, nesse sentido, o ordinário e o pároco é ordinário para todos os militares, no exemplo que eu coloquei, e o pároco é pároco para todos os militares. Por isso, o ordinário pessoal e pároco pessoal, que diz respeito a pessoas, né? E aqui no exemplo que eu me referi, aos militares. Então, todos os militares, né, estão sob a jurisdição do ordinário pessoal e do pároco pessoal. É claro que isso não exclui que estes militares também possam estar sob a jurisdição territorial do ordinário local e do pároco local também territorial. O cânon 1110 trata do caso do ordinário ou pároco pessoal, afirmando que também possuem competência para assistir de ofício, pela provisão canônica, porque o ordinário, que também é um bispo, neste caso pode ser um bispo, ele também tem a provisão canônica, o pároco pessoal também tem a provisão canônica, então é uma faculdade ordinária, porque vem do ofício,
Então, como para assistir ex officio ao matrimônio, desde que ao menos um dos nubentes seja súdito, pois se a razão da competência é pessoal e não territorial, não existiria qualquer competência se ao menos um dos contraentes não fosse súdito. Basta um, pois o matrimônio é indivisível, do ordinário ou pároco pessoal. Então, no exemplo que eu dei do ordinariato militar, né, ao menos um dos dois tem que ser militar. Se os dois não são militares, então o ordinário pessoal ou o pároco pessoal não tem competência nenhuma para assistir a estes matrimônios. O cânon 1111 nos fala da delegação a sacerdotes e diáconos. O ordinário local, o bispo diocesano, o vigário geral, o vigário episcopal. Então, o ordinário local e o pároco, enquanto desempenham validamente o seu ofício, ou seja, que não estejam suspensos, que não estejam excomungados, que não estejam interditados, enquanto desempenham validamente o seu ofício de bispo diocesano, de vigário geral, de vigário episcopal, de pároco, podem delegar a faculdade, mesmo geral, a sacerdotes e diáconos para assistirem aos matrimônios dentro dos limites do seu território, mesmo que estes sacerdotes e diáconos não tenham provisão necessária. Então, o ordinário local e o pároco podem conferir esta faculdade, mesmo que geral. Por que geral? Porque tem uma faculdade especial. Ou seja, o ordinário e o pároco podem conceder uma faculdade especial, ou seja, para cada caso, concedo ao diácono tal, ao presbítero tal, a faculdade para assistir ao matrimônio de Maria e João. Esta é uma faculdade especial. Faculdade geral, concedo ao diácono tal, ao sacerdote tal, a faculdade para assistir a todos os matrimônios nesta paróquia ou nesta diocese. Então, o ordinário local pode conceder esta faculdade dentro do território da sua diocese. O pároco só pode conceder esta faculdade dentro do território da sua paróquia. Não pode conceder esta faculdade em uma outra paróquia onde ele não seja pároco. Para que seja válida a delegação para assistir a matrimônios, deve ser expressamente dada a pessoas determinadas, ou seja, concedo ao sacerdote Antônio Marcos da Silva a faculdade para assistir ao matrimônio de Antônio Carlos e Maria Joaquina, ou seja, dado, no caso de uma faculdade especial, dado a um sacerdote específico, né, a um caso específico. Ou concedo ao sacerdote Antônio João para que possa assistir a todos os matrimônios na minha diocese. Ou concedo ao sacerdote Antônio João que possa, na minha paróquia, assistir a matrimônios. Então, aqui se trata de uma delegação geral. Então, para que seja válida a delegação para assistir a matrimônios, deve ser expressamente dada a pessoas determinadas, não é de forma geral. Determina, seja, concedo ao fulano de tal. Trata-se de delegação especial. Tratando-se de delegação especial, deve ser dada para um matrimônio determinado, ou seja, ao sacerdote tal para o casamento do fulano com a fulana. Tratando-se de delegação geral, deve ser dado por escrito. Então, esta delegação geral pode ser dada por escrito. Então, o cano está dizendo que é possível, sim, que uma delegação especial possa ser dada, mesmo não sendo por escrito. Mas, na delegação geral, essa deve ser por escrito para sua validade. A delegação pode ser geral, ou seja, para a universalidade dos casos. Todos os matrimônios,
para determinadas pessoas, para um determinado tempo, para determinadas circunstâncias, ou especial, para casos singulares. Em qualquer um dos casos, deve ser dada expressamente e a pessoas determinadas, nominalmente, de preferência, ou então, mediante a referência ao cargo ou qualidade. Se a delegação for geral, deve ser dada por escrito e pode ser subdelegada para casos singulares. O que significa subdelegada? Quer dizer que se eu recebo uma delegação geral, né, ou seja, para todos os casos ou para vários casos, significa que eu posso delegar, subdelegar a outro esta faculdade que eu recebi. Já a delegação especial não exige uma forma escrita, mas deve ser dada para um matrimônio determinado e somente pode ser subdelegada se o delegante permitir. Então, veja bem, na delegação geral, né, eu que recebi a delegação para assistir aos matrimônios, a vários matrimônios, posso subdelegar. Já na delegação especial, eu só posso subdelegar se aquele que me deu a delegação permitir a subdelegação. Se ele não permitir, então aquele que recebeu a delegação especial não pode subdelegar. O Cano 1111 estabelece o seguinte: o ordinário do lugar, o pároco e o sacerdote equiparado ao pároco podem delegar a sacerdotes e a diáconos a faculdade para assistirem a matrimônios, até que conservem legitimamente o seu ofício e o exercitam validamente. Tal delegação só tem validade dentro dos limites do seu território, porque somente neste possuem competência de ofício. A delegação geral não é mais limitada aos vigários cooperadores da paróquia, mas pode ser conferida a qualquer sacerdote ou diácono. A delegação, para que seja válida, deve ser conferida expressamente a pessoas determinadas. Delegação expressa com um ato positivo, explícito ou implícito. Explícito, com palavras, e escrito, que diretamente e formalmente concedem a faculdade para assistirem ao matrimônio. Implícito, com palavras ou atos onde a concessão é claramente entendida. Se um pároco, por exemplo, participa da celebração do matrimônio, enquanto outro diácono ou o sacerdote assiste. Então, se o pároco está participando, significa que implicitamente ele está dando a este sacerdote ou diácono a faculdade para assistir o matrimônio. Já a delegação geral, faculdade geral, deve ser dada por escrito. A delegação especial, que é para cada caso, é aquela conferida para um ou mais matrimônios determinados, ou por número de matrimônio. É importante que esta também seja dada por escrito, ao menos nos casos em que o delegante não esteja presente na celebração do matrimônio. É válida, no entanto, a delegação oral, mesmo dada por telefone. Então, o cânon 1112 vai nos falar para a delegação para assistir a matrimônios a leigos. Em que casos ou quando que podem ser concedidos a leigos? Então, vejam bem, a primeira condição aqui é o quê? Onde faltam sacerdotes e diáconos. Onde faltam sacerdotes e diáconos. Entendam bem esta palavrinha. Entendam bem aqui. Onde faltam sacerdotes e diáconos. Veja bem que aqui agora não se refere a ordinário local e nem a pároco. Nem a ordinário local e nem a pároco. Somente o bispo diocesano, somente o bispo diocesano, quando falta sacerdotes e diáconos, desde que ele tenha o prévio voto favorável da Conferência dos Bispos, e obtida a licença da Santa Sé, pode delegar leigos para assistirem aos matrimônios. Então, a condição é onde faltam sacerdotes. E esta delegação
só pode ser dada pelo bispo diocesano. E o bispo diocesano só pode conceder tal delegação se ele tiver o prévio voto favorável da Conferência dos Bispos, que neste voto eles estejam de acordo que o bispo conceda a leigos a faculdade para assistir a matrimônios e que ele obtenha a licença da Santa Sé. Somente neste caso, né, e nestas condições, ou seja, onde faltam sacerdotes, pelo bispo diocesano, não pelo ordinário local, pelo vigário geral, pelo vigário episcopal e nem pelo pároco, e desde que o bispo então tenha o prévio voto da conferência episcopal, e obtida a licença da Santa Sé. Então, somente neste caso é que pode então se dar a faculdade a leigos para assistirem aos matrimônios. Escolha-se então um leigo idôneo que seja capaz de formar os nubentes e de realizar convenientemente a liturgia do matrimônio. A delegação a leigos, o cano introduz no direito comum uma notável novidade, ou seja, se permite ao bispo diocesano, embora em um âmbito condicionado e restrito, delegar a faculdade de assistir ao matrimônio a leigos, homens e mulheres. Tal faculdade não está prevista pelo direito oriental, pois na tradição oriental, a presença do sacerdote é fundamental e para a validade do matrimônio requer-se a presença do sacerdote. Trata-se normalmente de delegação geral. Em primeiro lugar, é importante ter presente que a delegação concedida ao leigo é um caso excepcional. As normas para a delegação dos leigos são as seguintes: não é o ordinário do lugar ou o pároco que concede tal faculdade ao leigo, mas apenas o bispo diocesano. É claro que o bispo diocesano é o ordinário local, mas não é só o bispo diocesano. É o administrador diocesano, é o vigário geral, é o vigário episcopal. Então, aqui, esta faculdade está sendo restringida somente ao bispo diocesano. A delegação da faculdade ao leigo pode ser concedida somente na falta de sacerdotes ou diáconos que possam ser delegados. O bispo diocesano, antes de conceder a delegação ao leigo, deve obter o voto favorável da Conferência Episcopal e a licença da Santa Sé. Por fim, convém recordar que o leigo, mesmo se recebeu a delegação para assistir ao matrimônio, não pode dispensar dos impedimentos e nem da forma canônica a norma dos cânones 1079, parágrafo 2º, e 1080, parágrafo 1º. O cano, então, 1113, nos fala do estado livre dos contraentes. Então, antes de se conceder uma delegação especial, então veja que aqui está falando de quem deve dar uma delegação especial, para um caso específico. Este que deve conceder a delegação deve providenciar tudo o que o direito estabelece para comprovar o estado livre. Então, deve-se ver antes de se conceder a delegação especial, que de fato aqueles contraentes estejam em um estado livre e que não exista nenhum impedimento, nenhuma incapacidade para que possam contrair validamente o matrimônio. Já o cânon 1114 fala especificamente do assistente ao matrimônio, ou seja, aquele que por ofício assiste ao matrimônio, o ordinário local ou o pároco, ou aquele que foi delegado para assistir ao matrimônio. Veja ali, 113, quem concede a delegação, e aqui quem vai assistir ao matrimônio, ou quem assiste por ofício, ou quem assiste porque recebeu uma delegação. Então, o assistente ao matrimônio
age ilicitamente, mas não invalidamente, se não lhe constar do estado livre dos contraentes, ou seja, quem vai assistir ao matrimônio deve se certificar antes da celebração se de fato os noivos, os contraentes, estão livres para contrair matrimônio conforme o direito, ou seja, que não exista nenhum impedimento dirimente, que a forma canônica observada esteja de acordo, e, se possível, da licença do pároco sempre que assistir em virtude de delegação geral. Ou seja, verificar, eu vou assistir a um matrimônio. Então, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se os contraentes estão livres e tenho que verificar se eu não for o pároco, se eu não for o vigário geral ou o ordinário local, eu tenho que verificar se de fato para aquele matrimônio eu tenho a devida delegação para assisti-lo. E então nós concluímos esta aula com o cânon 1115, que é a paróquia da celebração. Então, os matrimônios, vejam bem, sejam celebrados onde? Na paróquia onde uma das partes contraentes tem domicílio ou quase domicílio ou residência há um mês. Então, vejam bem que aqui nós temos algumas condições. Temos dois contraentes, os dois moram em paróquias diferentes. Aonde que o matrimônio dos dois será celebrado? Na paróquia de um dos dois. Eles que escolhem em qual paróquia eles vão querer celebrar o matrimônio, né? Ou no local aonde eles têm pelo menos residência há um mês. Ou, tratando-se de vagantes, na paróquia onde, na ocasião, se encontram. Quem são os vagantes? São aqueles que não têm domicílio e nem quase domicílio. Por exemplo, os ciganos, que não têm nem domicílio nem quase domicílio. Com a licença do próprio ordinário ou do próprio pároco, podem ser celebrados em outro lugar. Então, o pároco pode enviar para outra paróquia a celebração deste matrimônio, mas é o pároco de onde uma das duas partes tem domicílio ou quase domicílio. O ordinário, aonde uma das partes tem domicílio ou quase domicílio. Então, se envia para outra paróquia, para outra diocese, através de um chamado instrumento canônico, aonde, se for para outra diocese, o pároco pede ao bispo, ao ordinário local, que transmita para outra diocese para que o matrimônio seja celebrado. Agora, se for dentro de paróquias da própria diocese, então basta que o pároco, por um instrumento canônico, envie para esta paróquia para que o matrimônio possa ser celebrado. Já foi abordado que qualquer pároco assiste validamente aos matrimônios celebrados no âmbito da própria paróquia, intra fine sui territoriis, entre os fins do seu território. Existem também normas a serem observadas em ordem à sua liceidade. Sobre este aspecto, a paróquia que os contraentes podem escolher livremente para o seu matrimônio, não tendo nenhum dos párocos direito de preferência, é a paróquia onde os noivos, ou ao menos um deles, possui o domicílio ou quase domicílio, ou tenham morado de fato por um mês. E tratando-se de vagantes que não possuem domicílio nem quase domicílio, é a paróquia onde se encontram atualmente. Então, com a licença do próprio ordinário do lugar ou do próprio pároco, o matrimônio pode ser celebrado em outra diocese ou em outra paróquia, mas se requer esta licença para que os contraentes que residam nesta paróquia ou nesta diocese possam contrair matrimônio em uma outra paróquia ou em uma outra diocese. Neste caso, vejam bem, neste caso, convém que sempre, quando os contraentes residem em paróquias diferentes, convém que as proclamas sejam realizadas nas duas paróquias, seja na paróquia do noivo, seja na paróquia da noiva. Então, a partir da nossa próxima aula, nós retomamos com o cânon 1116 sobre a forma
extraordinária da celebração do matrimônio.